As águas cobrem o mar. Shalom, pessoal, mais um secreto aqui na presença do Senhor. Shalom, queridos. Shalom, shalom, queridos. Bem-vindos a mais um secreto. Shalom, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma live do secreto. Enquanto o músico tocava, veio sobre ele o espírito da Deus é bom. Ele pôde dizer: assim diz o Senhor, que se levantem músicos Rica palabashuri na malahanda na machei. cheios do Espírito Santo, para trazer a atmosfera da profecia que nós tanto precisamos. Deri amalamasuri na malamashei. Sejam bem-vindos. Esperar o pessoal entrar. Oi, Aline. Grandes expectativas. Toda expectativa nossa está em Jesus. Amém, queridos? Toda a expectativa do nosso ser está em Jesus. Jesus é bom. Hoje nós vamos conversar sobre um princípio. Eu vou continuar o assunto de ontem. Em nome de Jesus. Um princípio da libertação. E hoje o assunto que eu quero conversar com vocês é não para tirar peso, mas a gente entender que certas coisas a gente precisa colocar diante do Senhor em arrependimento, porque muitas vezes a gente fica orando por uma questão que na verdade é só consequência do pecado, né? E até consequência do pecado que a gente coloca diante do Senhor. Cadê o óculos? Eu não aguentei, gente. Coloquei lente. Mas eu vou ter que usar mais. Até as consequências que a gente coloca diante do Senhor pela graça, Ele nos faz suportar. Amém? Todo pecado tem uma consequência. A gente vai ter que prestar atenção, analisar. É óbvio que hoje eu não vou conseguir trazer tudo para vocês, né? Vou dar uma pincelada só. São temas muito extensos, né? Tem que ter muita profundidade da palavra. E não dá muito tempo. A nossa intenção aqui é só trazer alguns fundamentos e alguns princípios da palavra. E princípio não pode ser quebrado. Princípio precisa ser entendido. A gente consegue sair de algumas situações quando a gente entende os princípios, né? Mais uma vez, eu não quero trazer peso para vocês, amém? Shalom, Tom, Deus abençoe. Boa madrugada para vocês.
Só tá devagar, né? Eu fiz uma experiência, entrei uns minutinhos mais cedo para ver se vocês entravam, mas hoje o pessoal coloca o despertador para 2 horas em ponto, né? O pessoal tá entrando agora só. Glória a Deus. Eu tive alguns testemunhos de ontem, né? Das pessoas que vieram me contar que foram pedir perdão uns aos outros, né? Depois da palavra de ontem, alguns foram confessar pecado para o outro. Tem que ser tudo debaixo de muita orientação da parte de Deus, né? Eu também não durmo, gente. Eu fico direto, fico orando, pesquisando, né? Eu tentei dormir uma vez, mas não deu certo não. Na hora que eu acordo meio lesado. Oi, Cris. Não é porque hoje a palavra ela é um pouco pesada no sentido de consequência. Falar de consequência não é legal, né? Mas é bom saber da palavra. Eu não vou pregar nada aqui, eu não vou falar nada pra vocês que não é da palavra, amém? E, gente, eu posso falar uma coisa pra vocês? Eu tô vendo gente chateada comigo, assim. Poxa, você não fala comigo. Amados, eu recebo muitas mensagens. E eu não estou no Instagram para interagir com ninguém, ok? A gente precisa ter muita sabedoria para lidar com as redes sociais, para não transformar as redes sociais no nosso único a fazer, né? E eu tenho um ministério inteiro para cuidar, eu tenho discípulo, ovelha para cuidar, né? Eu tenho uma casa para cuidar e eu não posso ficar respondendo o dia inteiro mensagem de Instagram. Então, eu tô falando isso porque eu peço que vocês tenham misericórdia e entendam que a minha intenção com o secreto aqui é abençoar vocês nesse tempo, amém? E aquelas trocentas mensagens que eu recebo, eu não consigo receber. Eu estou sendo tendo a sabedoria do céu de não responder tudo, amém? De não ficar horas e horas respondendo mensagem de todo mundo. Eu vou falar uma coisa para vocês, não quero que vocês fiquem chateados comigo, amém? Eu sou pastor, mas eu não sou pastor de vocês do secreto, amém? Eu não quero que vocês encarem que eu estou pastoreando a vida de vocês aqui. Eu estou trazendo uma mensagem do secreto, e cada um de vocês tem a sua igreja, tem seu pastor. Então não entendam que eu vá cuidar e vá solucionar a vida de ninguém, tá bom, queridos? Estou falando isso com amor, com carinho, porque tem gente que fica chateada que eu não respondo. E eu não estou não respondendo porque eu estou rejeitando alguém. É porque eu tenho prioridades, amém? Tá bom, queridos? Não fiquem chateados, por favor, tá bom? E eu estou fazendo o secreto por obediência ao Senhor, tá bom? Em nome de Jesus. Deus é bom, em nome de Jesus, e a gente vai continuar obedecendo, tá bom? Então não entendam, por favor, que quando eu não respondo não é um tipo de rejeição. Quando a gente entende dessa forma, são as nossas feridas que estão gritando, tá bom? Às vezes a gente coloca algum tipo de peso sobre o pregador, né? Ou algum peso sobre a pessoa que vocês estão ouvindo, como se ele tivesse obrigação. Não estou falando só de mim não, né? Porque vida de pastor não é fácil, né? As pessoas acham que o pastor tem solução para o problema de todo mundo. E a gente agentem como agentem com vocês, tá bom? Wesley, a doutora Neuza está melhor? Tá cada dia melhor, graças a Deus. Tá, Vivinha da Silva tá bem, está se restabelecendo, amém? Ora a Deus. Vamos orar então para entregar esse tempo nas mãos do Senhor, queridos. Sejam muito bem-vindos. Abri aqui falando, né? Para vocês não ficarem chateados comigo se eu não responder, não fiquem. Então, continuem assistindo as lives, continuem divulgando para que essa mensagem chegue
a mais pessoas que precisam. Se vocês sabem que tem pessoas que precisam da mensagem, indiquem o meu canal no YouTube, porque tem gente me ajudando a colocar lá no canal do YouTube, tá bom? Pode ser que esteja um carente de pastor. É verdade, eu creio que tem sim. Eu só tô querendo dizer que eu não posso ajudar a todos do jeito que vocês esperam, né? Há uma expectativa de algumas pessoas que eu responda e solucione. Eu não consigo responder, gente. E o pastor Almir tá melhor. O pastor Almir também tá melhor. Fiquei sabendo que ele tá melhor. Continuem orando. Aleluia. Vamos orar então, queridos. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar essa live nas tuas mãos. Te agradecer, Pai, porque o Senhor é santo. E o Senhor está aqui com a gente, papai. Eu entrego essa madrugada nas suas mãos. Eu entrego esse ensinamento nas suas mãos. E eu te peço agora que o Senhor venha falar conosco, Pai. Sela essas palavras. Sela essa live. Sela, Senhor Jesus, cada casa com teu sangue agora, papai. Em nome de Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor, em nome de Jesus, sele as palavras que saem da minha boca debaixo do teu sangue, proibindo qualquer tipo de distorção, em nome de Jesus. Pai, eu também quero te pedir que nessa madrugada o Senhor venha fazer um renovo na nossa alma e que o Senhor venha tocar fundo, venha constranger a gente. Testifique, Espírito Santo, em nós o pecado, a justiça e o juízo, em nome de Jesus. E que venha um fogo do teu Espírito. Eu quero profetizar agora em nome de Jesus que o Senhor está colocando sobre nós agora um manto de fogo, um manto do ensino em nome de Jesus. Eu acesso agora pela fé a eternidade, trago agora as revelações do céu. Espírito Santo, eu entrego essa live nas suas mãos. Se o Senhor não falar, essa live não pode nem existir, não deveria existir. Por isso agora eu declaro em nome de Jesus que esta live é do Espírito Santo. Ele tem a primazia, é Ele que começa, é Ele que vai estar durante até o final. Espírito Santo, eu entrego nas suas mãos para que o Senhor faça, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor vai fazer algo. Visita cada vida em nome de Jesus. Toca com teu fogo. Toca com a tua graça, Pai. Toca com a sua graça. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos o nosso pensamento, nas suas mãos, o nosso entendimento, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nosso coração, tudo que é nosso, agora nós entregamos agora diante do Senhor, para que o entendimento seja completamente vindo do céu, ligado ao nosso entendimento, e que eu amarro e amordaço qualquer entidade demoníaca, qualquer demônio que tente roubar nossa atenção, nossa mente, e que até o Wi-Fi, a internet seja selada para que a gente não seja roubado. Em nome de Jesus, eu te agradeço já pelo que o Senhor vai fazer. Eu declaro que o teu fogo é a nossa proteção. Eu declaro agora em Zacarias 2:5. O Senhor é um muro de fogo ao nosso redor. Em nome de Jesus, o Senhor é um muro de fogo ao nosso redor. E eu te agradeço, porque o Senhor está protegendo a gente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Tá chegando mais gente aí, ó. Lá para as 2h10 que você chega, é? Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Vou desativar aqui pra gente falar, tá bom? Uma coisa que eu quero conversar com vocês hoje é a consequência do pecado, ok? A palavra de Deus diz assim, ó, em Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte. Uma coisa. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Amém? Para quem peca, a palavra fala assim, ó, quem peca é do diabo. Mas esse termo, quem peca,
está querendo falar ou está querendo ensinar exatamente sobre a prática do pecado, né? Ontem nós conversamos sobre um princípio incrível sobre o confessar, que tem dois tipos. Você confessa para Jesus, você tem perdão. Quando você confessa e abre para o teu irmão, você tem o quê? Vocês lembram? Cura, libertação, certo? E a gente não pode esquecer que todo pecado tem consequências. Por que eu estou falando que pecado tem consequência? Porque pode ser que você esteja vivendo uma consequência, e quando você sabe que é uma consequência, é só você colocar diante de Deus. Primeira coisa que eu quero abrir para você aqui, ó. Quando você não aceita uma consequência, você não convive em paz com aquilo. E o Senhor te faz conviver em paz em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de consequência, certo? Eu vou falar com vocês agora sobre Adão e Eva. A consequência do pecado deles não foi tirada, mas o Senhor continua abençoando eles. Então, a palavra introdutória que eu dou para vocês, nós vamos falar de consequências? Mas o caráter de Deus é o dom gratuito, a graça. O Senhor continua abençoando a gente. Então, quando você faz algo, tem consequência, mas não quer dizer que o Senhor não vai continuar te abençoando e não vai te dar outra oportunidade. Se você não aceitar a consequência e você ficar lutando contra a consequência, você perde a sua paz. E é como se você esquecesse que Deus pode continuar abençoando. Tá bom? Então entendam, se você está debaixo de alguma consequência, eu vou falar várias aqui. Eu queria que você percebesse por quê. Tem gente que está debaixo de consequência porque ainda existe uma perpetuação do pecado, e até através de ignorância, né? E existem consequências que elas permanecem enquanto tem pecado. E quando o pecado acaba, ela também acaba. Existem consequências que elas são perpétuas. Por exemplo, a consequência do pecado de Adão e Eva foi uma expulsão durante um grande tempo, até que eles morressem, né? Porque Jesus, quando veio redimir o que eles fizeram, eles já tinham morrido. Ou seja, eles não viram a salvação. Ou seja, foi uma consequência durante toda a vida terrena, né? Quando eu digo perpétuo, eu não posso falar isso porque na eternidade não vai ter consequência de pecado, né? Na eternidade, em Deus só tem galardão, só tem bênção. Não tem nada que é punição, tá? Vamos voltar pro jardim? Eu quero falar rapidinho com vocês sobre a consequência do pecado de Adão e Eva, né? Houve uma consequência de pecado de um ser chamado Lúcifer, que não tem esse nome na Bíblia, né? É só uma tradução do grego para o latim, deram Lucifer, que é estrela da manhã, o anjo da luz, ou Vênus, brilhante, uma coisa assim. Quando ele caiu, teve uma consequência do pecado dele. Ele foi derrubado do posto dele, ou seja, é uma consequência, né? Na história da Bíblia tem muitas histórias de consequências bíblicas. A palavra fala em Ezequiel 28, em Isaías 14, sobre o rei de Tiro, que na verdade é o capiroto, né? Que caiu, o Mor. Ele era o mais belo entre os anjos, ele tinha 9 pedras cravejadas no corpo dele. Ele olhou para o corpo dele e falou: poxa, eu sou bonito, eu posso ser igual a Deus. Ele tentou ser igual a Deus, enfim, foi derrubado com a terça parte do céu, caiu na terra. Só que existia dentro da criação, ok? Uma parte fechada, um jardim fechado dentro da terra chamado Éden, que era o céu, é um pedacinho do céu acoplado na terra. Por que eu sei isso? Quando você vê as indicações do que tinha no jardim, você vê em outros textos, você percebe que era o céu. Amém? O jardim do Éden era o céu. É só você conectar Gênesis 1 com Apocalipse 22 e você vai ter o céu. Gênesis 1, onde Adão e Eva foram plantados, né? Foram colocados. É o jardim fechado. Um lugar específico. Se eles foram expulsos, porque era fechado. Ok? Gênesis 1 diz que tinha um rio
Desse rio saíam 4 rios e na margem desse rio tinha a árvore da vida. Aí João vai lá no Apocalipse 22, vê o céu, o trono, do trono do Cordeiro sai um rio, na margem desse rio tem a árvore da vida, né? Então eu percebo que o jardim era o céu e a terra acoplado. Tanto que na viração do dia, Adão e Eva se encontravam com Abba e andavam, passeavam, né? Na totalidade de sua glória. Eles foram criados para suportar a glória de Deus. E acontece que eles pecaram. Então, após o pecado, primeira coisa que acontece, primeira consequência do pecado. Quando eles pecam, primeira coisa que acontece é um sentimento de vergonha. Ok? Primeiro consequência do pecado, sentimento de vergonha. Por quê? Eles se viram luz. Por que eles se viram luz, gente? Entendam, o caráter de Deus é luz e glória pura. Então quem anda com Deus, toda vez que você anda com uma pessoa, você pega os trejeitos, o cheiro dessa pessoa, não é verdade? Anda muito com amigos, os amigos ficam igual, né? Pelo menos eu sou assim com os meus amigos. A gente tem o mesmo jeito de brincar, os mesmos coaquetes, as mesmas brincadeiras. Fica muito próximo, fica até com o mesmo cheiro, né? E geralmente é assim, né? Hoje você tá com o cheiro do perfume da pessoa lá, porque só no cumprimento ficou com o cheiro. Então quando você anda muito com Deus, você pega as características de Deus. No caso, Adão e Eva andavam juntos. E Deus é luz pura, porque Ele é glória. Então o corpo de Adão e Eva eram cheios de luz. Era a glória de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, a roupa deles era luz. Deus teve que tirar a glória do corpo deles, porque senão eles iam morrer. Por quê? A glória, ela traz juízo instantâneo para o pecado. Então na hora que Deus viu que eles tinham pecado, Deus sabia de tudo, estava vendo tudo. Deus vê tudo. Deus é onisciente, onipresente, ok? Onipotente. Então Deus sabia o que estava acontecendo. Por que eu estou falando isso? Quando Deus vai ter com eles, ele fala assim, onde vocês estavam, né? Como se estivesse lidando com 2 crianças, né? Vocês sabem que quando Adão e Eva foram criados no jardim, eles eram novos, né? Não eram velhos, né? E Deus os tratava como a criança deles, no sentido de a pureza deles, né? Então, quando eles pecaram, Deus tirou a luz e a glória, porque senão a luz, quando chega, ela mata e dissipa o pecado. Então, como eles tinham pecado, se a glória continuasse, eles iam morrer. E Deus não queria matá-los. Então, Deus tirou a glória. Ok? E aí, o que aconteceu? Eles se viram luz. Está em Gênesis 2:25, né? A palavra fala que os olhos deles foram abertos. Foram abertos para o quê? Para o conhecimento do bem e do mal. Daquilo que estava na árvore, né? Então, eles comeram. O pecado entrou através da comida no corpo deles. Agora se foi. E a primeira consequência do pecado. Quando você peca. Quando há entendimento. A vergonha. O pecado te envergonha, ok? Primeira consequência do pecado. Segunda consequência do pecado. Eles sentiram um peso e concupiscência da culpa. Primeiro é vergonha. Segundo é culpa. Então pessoas estão pesadas da culpa. Por quê? Lá no jardim, eles tinham contato com tudo, né? Eles podiam fazer tudo. De repente, eles só sabiam se esconder. Veio um sentimento de culpa sobre eles, né? Está em Gênesis 3:7 isso. Eles ficaram com culpa porque, de repente, eles tinham um corpo brilhante, com uma roupa brilhante. Daqui a pouco, cadê a roupa? Sumiu. Meu Deus, o que a gente fez? Sentimento de culpa. O que eu fiz? Segunda coisa que acontece quando você peca. A consequência, a culpa. A terceira. Eles tiveram medo e fugiram. Se esconderam. Quando uma pessoa peca, a primeira coisa que ela vai fazer é se afastar de Deus. Poxa, eu vou lá, não sou digno de adorar. Não vai mais na igreja, foge do pastor, foge da raia, né? Então, essa é uma consequência do pecado, né? A pessoa foge, ela foge da presença do Senhor. Tá entendendo? Porque ela tem medo de ser exposta, tem medo do que Deus possa falar,
Eles não tinham noção do que Deus poderia fazer com eles, né? Quarta consequência, né? O que vai acontecendo? Eles procuraram uma solução humana rápida. Por quê? Na hora que eles viram que eles estavam nus, eles foram buscar uma solução. Inclusive os memes, né? Eu posso chamar de meme? Da folhinha. Lembra da folhinha que é o tapa-sexo deles? Na verdade, a palavra fala que eles fizeram roupas com folhas das árvores. Então, a primeira coisa que a gente faz, né? Como a força do nosso braço, é tentar do nosso jeito uma solução para o nosso pecado. É uma consequência do nosso pecado, a gente tentar a força do nosso braço. Só que isso não adiantou nada, tá bom? Uma coisa que acontece também, não com todos, mas com alguns, é a fuga da responsabilidade. Né? Com o mesmo texto. Não sei se vocês lembram. Olha só o que aconteceu em Gênesis 3:10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, eu temi porque eu estava nu e me escondi. E aí o que aconteceu? Adão falou assim para ele assim: a culpa foi dela, essa mulher que o Senhor me deu. Então ele começou a se ausentar com a responsabilidade dele. A fuga da responsabilidade é uma das consequências do pecado. É uma consequência pecaminosa. E logo em seguida vem o quê? A justificativa. Inclusive, sabe quando a pessoa ela começa a mostrar arrogância e rebeldia? Olha só o que Adão falou para Deus. Essa mulher aí que o Senhor me deu. A culpa foi da mulher? Ela pecou? Pecou. Mas ele era a autoridade. Aonde que ele estava que ele não cuidou dela, né? Então, quando a gente pega e foge da responsabilidade, é algo muito complicado, tá bom? Não sei se vocês estão anotando aí, né? Eu tô falando rápido porque tem muita coisa para falar, tá bom? A outra coisa que aconteceu, uma consequência do pecado, é que Deus começou a colocar certas maldições sobre o homem, sobre a mulher e sobre a terra. Então, a partir dali, a consequência do pecado dela, da Eva, é de que ela teria dores de parto, né? A terra foi amaldiçoada, né? O sustento seria obtido com fadiga, você tem que trabalhar. A terra ia produzir cardos e abrolhos, ou seja, da mesma forma que nasce o trigo, nasce o joio, né? Ia ter erva daninha e também tudo que o homem produzisse ia ser com suor do rosto, né? Com muito ardor, trabalho árduo, né? A vida não seria fácil. A nona consequência é de que a morte alcançou o homem. Por quê? Dentro do jardim, o homem foi feito para ser imortal, ok? Dentro da glória não tem morte. Então, quando ele foi expulso do jardim, começou-se a contar tempo. Dentro do jardim não se contava tempo, ele era imortal, ele era o Kairos. E nós, seres humanos, não fomos feitos para estar no Cronos, contar tempo, começo, meio e fim. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Eterno, que não tem começo, não tem meio, não tem fim. No nosso caso só tínhamos começo, mas não teríamos fim por causa da eternidade, já estaríamos na eternidade. Só que o pecado entrou e o pecado traz a morte. Então, a partir daí, entrou a morte. A consequência do pecado é a morte. Lembra que eu falei? O salário do pecado é a morte? Em duas questões, né? Morte física, espiritual e, para quem não aceita Jesus, morte eterna, ok? E depois uma consequência de que eles foram expulsos da presença de Deus. O pecado expulsa uma pessoa da presença de Deus. Agora, tudo que eu estou falando aqui é de uma forma bem sutil. Agora eu vou começar a falar escrachadamente, ok? Posso, né? Então vocês já entenderam que existe morte espiritual. O salário do pecado é a morte. Então, a primeira consequência terrível nos dias de hoje, vamos lá.
Não que o tempo de Adão e Eva não acontece. Eu espero que você tenha notado aí, ou entendido tudo o que aconteceu, consequências do pecado que aconteceram com eles, né? Culpa, vergonha, sair da verdade, começar a procurar um culpado, tudo isso acontece. Mas agora vamos entender uma coisa. A morte espiritual é uma coisa, só que o pecado começa a trazer morte em várias áreas da nossa vida, né? E eu quero trazer aqui para vocês um pecado que traz morte. Anotem isso, gravem isso, por favor. Existe um pecado que chama pecado de desonra, tá? A desonra, ela está completamente conectada com uma autoridade. Romanos 13, eu quero ler para vocês só o primeiro versículo. Pode ser que você esteja vivendo uma situação por causa de desonra. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existem e foram estabelecidas por Deus. Portanto, aquele que se rebela contra uma autoridade está colocando contra Deus, contra aquilo que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmo. E eu quero falar aqui de qualquer tipo de autoridade, tá bom? Se você tem uma autoridade e você não honra essa autoridade, você traz condenação para si mesmo. Desonra gera morte. Anota aí. Desonra gera morte. Eu vou dar base bíblica para você. Mandamento, 1 dos 10. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Eu vou falar para vocês. Teve uma época que eu dei aula de música dentro da Fundação Casa. Eu não sei se onde você mora é a Fundação Casa, já foi bem. É um lugar que é prisão para menores de 18 anos. E era interessante que tinha uma história lá de que eles não passavam dos 21 anos. E eu comecei a orar para Deus. Deus, o Senhor me colocou aqui dentro. Dá vida para essas crianças, Deus. Como assim eles morrem tão cedo? E Deus começou a me trazer a memória de que aquele que não honra pai e mãe morre cedo. Porque a palavra fala assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Se você é uma pessoa que não honra suas autoridades iniciais, é pai e mãe, você precisa começar a entrar em arrependimento, certo? E eu vou dizer, depois do seu pai e da sua mãe, se você é casado, mulher, a tua autoridade é o seu marido. Se você ultrapassa a autoridade que Deus instituiu, você está quebrando um princípio. Quando se quebra um princípio, Satanás está autorizado para agir. Ai, mas você não sabe, Wesley. Meu marido não tem autoridade, ele não assume. Ele é um zero à esquerda. Eu que tenho que trabalhar, ele não coloca dinheiro dentro de casa. Eu ouço cada coisa, gente, cada justificativa. Princípio não é condicional. Ou você obedece, ou você obedece. Quando você não obedece um princípio, você quebra. E quando você quebra um princípio, você estabelece uma porta para Satanás agir. Lares disfuncionais, aonde tem desonra, Satanás tem autorização para agir. E eu vou dizer, o ministério do diabo é matar, roubar e destruir. Primeira coisa que ele vai fazer é roubar a paz, roubar as finanças, destruir os relacionamentos e matar a vida espiritual. Toda desonra gera morte. E se você é uma pessoa que está dentro da igreja e você foi gerado num lar onde tem rebeldia e não obedece o pai, você não vai conseguir obedecer os pastores, os líderes. E o processo da desonra vai matando tudo que está ao seu redor, né? Tem pessoas aí, que estão com problema financeiro por causa de desonra. E eu vou dizer, teu pastor é ruim? É? Leia Romanos 13, 1 e 2, até você entender que ele foi colocado por Deus na sua vida para te lixar. Até você ficar bem lixadinho. Porque se você é aquele macaquinho que fica pulando de galho em galho até achar o pastor perfeito, o dia que você achar o pastor perfeito é o que não te confronta. Aí você vai pro inferno. Ok? Eu falei que ia ser dura a palavra hoje. Pastor que não confronta, pastor que não tem cajado, não é pastor.
pastor serve para isso. Agora, é óbvio que os pastores são amáveis, os pastores de Deus são amáveis, mas toda vez que ele vê uma coisa errada, ele vai falar. E gente que é rebelde e não teve pai e mãe sadio dentro de casa, quando vai para dentro da igreja, quando vê alguém confrontando, não aceita, muda de igreja, ou odeia o líder, ou não gosta do líder, não concorda com o líder, não sei. Às vezes eu fico lá, mas eu suporto o meu líder. Todo mundo tem o líder que merece. De acordo com a palavra de Deus, que eu creio que é verdadeira, não existe líder, autoridade, que não seja imposta por Deus. Então, se você está onde você está e você quer sair porque você não aguenta o teu pastor, eu quero te dizer, você tem alguma coisa dentro de você que precisa ser tratada, por isso que você não gosta. Exatamente. Você não sabe, o meu pastor peca. Eu vou te dizer, mesmo assim, ele foi colocado por Deus para te lixar. Nós somos aperfeiçoados dessa forma. E a hora que você desonrar, falar mal, fazer picadinho do pastor no domingo na hora do almoço, falar mal dele, toda vez que você fala mal de uma autoridade, você está acumulando maldição sobre a sua cabeça. E essa maldição destrói todas as áreas da sua vida. Esta consequência é a pior de todas. Por isso que eu já estou falando ela logo de cara. A pior consequência que existe. Não vou falar pior porque tem umas outras aqui que são terríveis também. Desonra gera morte. E Deus está me falando que tem gente aí com problema financeiro por causa de desonra. Tem casa aí que está na bancarrota por causa de desonra um com o outro. Sabia que dá para desonrar filho também? Quando você não respeita alguém, você está desonrando. Agora, tem uma diferença entre você honrar autoridades e honrar com respeito, certo? Honrar com a autoridade é irrevogável, não tem o que discutir. Quando você quebra esse princípio, gera morte. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra. E qualquer autoridade é assim. Quebrou o princípio da desonra, gera morte. Amém? Vamos lá. Vamos correr aqui, né? Consequências do pecado. Existem pessoas que foram geradas em culturas pecaminosas. Por exemplo, uma pessoa que nasceu dentro da favela. Ela aprendeu o quê? É natural roubar, é natural passar por cima dos outros, é natural tirar vantagem, é natural o quê? Viver na pobreza, na miséria, é natural feder, é natural, talvez, não tomar banho, é natural você pegar o que não é seu, é natural fazer sexo antes do casamento. Eu não sei o que é, né? Agora, o que eu tô querendo dizer? A cultura onde a gente nasce formata a nossa mente. Quando a gente vem para Jesus, toda a formatação da cultura, ela precisa sair. É natural alguém cheirar mal? É natural alguém feder cocô? Não é natural. Porque se para alguém isso for natural, é uma cultura da qual ela cresceu e nasceu. É natural você ter uma casa onde tem mofo em todas as paredes e você viver bem com aquilo? Eu vou dizer para você, o humano é adaptável. O humano se adapta com as coisas. Quando você vem para Jesus, você precisa tirar consequências da sua mente, que foi se habituar com o pecado, se habituar com as consequências do pecado e você começar a se limpar. Limpar no sentido de sair da cultura que você nasceu, que você foi criado e a cultura que o pecado gerou na sua mente. Ou seja, são construções da mente. Romanos 12:2 diz assim, ó: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você só entende qual é a vontade de Deus quando você troca a mentalidade, né? Por exemplo, quando você está lidando com uma pessoa que ela é pervertida, tudo que você fala para ela você quis dizer isso, né? Duplo sentido. A pessoa, tudo que ela fala tem um duplo sentido, já perceberam? Por exemplo, uma pessoa que tem problema com racismo, você não pode falar nada para a pessoa que ela já acha que, se ela tiver um problema com isso. Uma pessoa que tem problema com rejeição, ela é estruturada na rejeição. Se você falar qualquer coisinha pra ela, por exemplo, você escolhe um grupo e ela não tá no grupo, porque eu tenho certeza que você me excluiu porque você não gosta de... Porque é uma estrutura. Então toda estrutura mental é consequência de pecado que precisa ser eliminado. Como? Leitura da palavra.
entender qual que é a identidade. E outra, secreto trata a identidade. Quando você entra no secreto, você começa a destruir essas fortalezas. Eu tô dando uma pincelada só porque a gente pode fazer uma live só para falar de estruturas da mente, tá bom? É muito complicado. Tudo que você vê os outros, o jeito que você vê não é o jeito que as pessoas são. É só o teu óculos dos traumas e das feridas. E você tem que quebrar isso aí, tá bom? Uma consequência que também acontece com uma pessoa que peca demais, ela vira morada de demônios. O Wesley, crente pode ter demônio? Qualquer um pode ter demônio. Porque essa casa aqui, ela foi feita para ser habitada por Deus. Satanás veio e corrompeu. Aí ele quer habitar. Ai, mas eu não creio que crente pode ter demônio. Bom, quando não está de quarentena, nós viajamos como ministério por todo o Brasil. Em seminários de libertação. Eu nunca vi um seminário que não tinha crente que caía endemoniado. Todo seminário tem um crente que cai endemoniado. Então, existe base bíblica para isso? Existe. Eu não vou aprofundar aqui não, tá bom? Não é o caso hoje. Mas uma pessoa que vive em pecado, esconde pecado, não confessa e mantém a prática do pecado, ela abre porta para Satanás. Quando você se santifica, você gera um muro de santidade em volta de você. Quando você peca, você vai abrindo a porta. Daqui a pouco está tudo aberto. Satanás entra. E eu digo assim, fazer libertação é perigoso. Porque se você não se arrependeu direito, diz a palavra em Mateus 12, 43 a 45, que um espírito imundo, quando é expulso de uma pessoa, ele vai andar por lugares áridos. E aí ele vai querer voltar. Se ele achar a casa, você canta, essa casa é sua casa. Não é assim que você canta? Então, se você achar essa casa varrida, adornada, limpa, adornada e vazia, limpa, adornada e vazia. Olha o negócio, vazia. Se tiver vazia, se o Espírito Santo não estiver lá, ou seja, se eu não estiver fazendo adoração, oração, devocional, se enchendo da palavra, se estiver vazia, ele volta com 7 mais forte. Então, uma consequência do pecado ou repecado, se você arrepende, faz. Arrepende, faz. Os demônios voltam 7 mais forte. Ou seja, aquele mais 7, 8, né? Então a pessoa vira morada de demônio. Wesley, como que faz? Arrependimento. Arrependimento não tem a ver com remorso. Aí eu fiquei triste que eu pequei. Não, isso não tem nada a ver com arrependimento. Arrependimento é quando você entende que é pecado, pede perdão, confessa para Jesus, para o seu irmão, limpa, manda os capirotos embora e não pratica mais. Eles não podem voltar. Você vira propriedade exclusiva do Altíssimo. Amém? Eu quero falar uma consequência terrível aqui da falta de perdão, tá? Eu contei para vocês um pouquinho ontem, mas assim, uma vez eu ministrei uma pessoa que não conseguia perdoar de jeito nenhum. Ela tinha perdido o filho e o marido com um tiro na testa. Um cara foi assaltar eles no carro. E aí o cara tava com um crack na cabeça, o cara foi reagir, aí deu um tiro na cabeça do cara, aí o tiro pegou no nenê também. Enfim, a menina tava lá no ágape, endemoniada, com ódio, e o demônio, 5 pessoas não seguravam. Fui ver a ficha da pessoa, não tinha nada na ficha, só ódio, raiva, ira e vingança. Ela queria que o cara morresse. Ela não perdoava. Por quê? A vida dela era querer casar. Aí um segundo, o filho do diabo lá deu um tiro na cabeça do marido, o tiro pegou no neném, matou os 2, ela perdeu a razão do viver dela. E ela tava lá querendo tirar os demônios. Por quê? A partir daquele dia ela começou a ter tanto ódio, maquinar a destruição. Ela ficava fantasiando como que ela ia matar aquele cara, mas o cara foi preso. Nós levamos horas para conseguir fazer a moça entender que ela tinha que perdoar. Eu já falei várias vezes aqui no Secreto sobre perdão, né? Eu não quero ser redundante. Tem gente que deve estar chegando hoje, que chegou esses dias. Você não tem autorização para estar na presença de Deus se você não perdoar. A palavra fala assim, ó, se você não perdoar o teu próximo, Deus também não vai te perdoar. Isso está em Mateus 6,14. Deus não perdoa aquele que não perdoa. É uma consequência terrível. Aí você pode dizer, Wesley, você não tem noção do que fizeram comigo. Mais do que essa menina que mataram o filho e o esposo no mesmo dia.
ela teve que perdoar. Depois que ela perdoou, que ela conseguiu, ela usou a força de Jesus para perdoar, tá? Isso é uma dica que eu dou para vocês. Um dos 7 Espíritos de Deus, hoje eu dei aula dos 7 Espíritos de Deus para os adoradores proféticos, né? Um dos 7 Espíritos de Deus é o Espírito de força, fortaleza. Pede a força do Senhor para você não... Quando você é fraco, aí que você é forte, diz a palavra, porque a força do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, perdão é um negócio que se você não praticar, você não tem autorização para estar na presença de Deus. Eu não sinto a presença de Deus. Deve ser isso. Perdoa. Você não tem autorização para estar na presença de Deus se você não perdoa. Pode ser o que for. Olha, pode ser um negocinho, tá? Porque quando fala mal da gente, calunia a gente por trás, a gente nunca mais quer olhar na cara da pessoa. O não olhar, não querer olhar na cara da pessoa é mágoa guardada. Isso é falta de perdão. E a palavra de Deus fala assim, ó. Você tá dando dízimo, que você tá com problema com alguém? Você tá em pecado, viu? Porque a palavra fala assim, ó. Antes de dar o dízimo, oferta, vai lá e conserta com o teu irmão. Porque você amaldiçoa as suas finanças quando você dá o dízimo sem reconciliação, né? E se você não perdoa, entenda aqui, ó. Desde o dia que você não perdoou, vamos supor que foi 20 anos atrás, desde aquele dia que você nunca liberou perdão, daquele dia pra cá, Deus nunca ouviu uma oração de pedido de perdão seu. Tá tudo aberto. Por isso que fica encapetado. Porque é bíblico. Deus não perdoa quem não perdoa. Então é uma consequência terrível. Eu geralmente, quando vejo uma pessoa muito endemoniada nos seminários de libertação, primeira coisa que eu verifico com a pessoa, nós libertadores, né? Falta de perdão. Falta de perdão é um dos maiores casos de endemoniamento que existe, porque vai acumulando, a pessoa ela acha que ela está pedindo perdão, mas Deus não está ouvindo, porque quando você não perdoa, quando que Deus não escuta um pedido de perdão? Quando o pecado é contra o Espírito Santo, se você blasfemar, acabou, filho, é inferno. Você falar contra o Espírito Santo. Se não for contra o Espírito Santo, se você não perdoar, enquanto você não perdoar, é condicional. Tipo assim, ó, eu te perdoo, mas se você perdoar, oração do Pai Nosso, perdoa os nossos devedores assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é? Perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. É tipo uma imprecação, se eu não perdoar, você não me perdoa. Pegaram? É uma condição, uma consequência terrível. Uma coisa também que tem uma consequência terrível, é o orgulho, a soberba, a altivez, as pessoas que se acham a última bolacha do pacote, que tem um ego muito grande, que tem uma egolatria muito grande, né? Tudo tem que ser a pessoa primeiro, ou a pessoa ela tem vício pelo prazer, que está aliciado com orgulho, perfeccionismo, por exemplo, né? Vaidade extrema, arrogância. Qual que é o problema disso? Tem duas consequências. Primeiro, a palavra fala que Deus resiste ao orgulhoso. Sabe o que é resistir? Desprezo. Resistir e desprezar é a mesma coisa. Imagina alguém que você ama. E você ir conversar com essa pessoa que você ama, ela vira as costas para você. Resistir é isso. Se Deus te resistir, você está na roça. Porque a bênção do Senhor, a bênção única é que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O que é resplandecer? É o Senhor olhar diretamente para você e o Senhor manter o olhar dele para você. Quando você se orgulha, quando você está cheio de si, quando você se sente melhor que as pessoas, você pode dar uma live só para falar de orgulho, né? Inclusive, o livro da doutora Neuza acabou de sair, ó. Leviatã. A desconstrução do espírito de orgulho e egolatria. Estou falando nele de... Vê se tem cabimento. Tava de... Gente, tem gente falando assim, ora pelo sono. Deus, em nome de Jesus, dá uma injeção de fogo em cada um aí. Quem tá com fome, acorda assim, ó. Acorda, em nome de Jesus. Tô falando muito, né? Livro da doutora Neuza, na editora Coffee. Entra lá na editora Coffee, entra no HP Reconciliação, compra o livro, que esse livro aqui, ó, Desconstruindo a Desconstrução do Orgulho e da Religiosidade.
Qual que é o outro perigo do orgulho? Primeiro, que Deus te resiste, Ele te despreza quando você é orgulhoso. Ele não ouve a sua oração, não está perto de você, você não sente a presença dele. Segunda coisa, precede a queda. Deus, ele vai falando, dando oportunidade. Mas quando você não ouve o Senhor e continua no pecado, ele te derruba. Eu falei isso ontem, né? Mentira. Uma pessoa que mente muito, ela se torna filha do diabo. Porque a palavra fala assim, o diabo é o pai da mentira. Então você mente, acaba acreditando na própria mentira e ganha uma capa de mentiroso, né? E perde o quê? O cinturão da verdade. E aí a pessoa vive debaixo de... Tipo assim, adora passar uma vergonha, né? Ela acredita na verdade. É interessante que quando uma pessoa mente muito, todo mundo em volta percebe. Você sabe que o cara é mentiroso, você não dá mais crédito. Quando você mente, você perde o crédito. Porque se alguém descobre, acabou. E, queridos, crédito não é fácil obter de volta. Confiança. Se você é uma pessoa que mente para sua esposa, os filhos que mentem para os pais, é terrível, é passar vergonha. E no reino espiritual você fica sem a parte que, né, aqui de baixo, né? Pegaram aí? Imagina você ter uma nomenclatura de filho do diabo. É terrível. Não dá, né? Vou continuar, tá? Consequências. Eu quero ler para vocês Apocalipse 21:8. A palavra fala assim das pessoas que vão pro inferno, pro lago de fogo, que é o lugar mais terrível do inferno. Os tímidos, os incrédulos, abomináveis, homicidas, prostitutos, feiticeiros, idólatras e mentirosos vão para a segunda morte, que é no lago de fogo. Eu vou falar cada um. Tímido. Por que o tímido vai pro inferno? Porque ele não tem ousadia para obedecer a Deus. Se você tá nessa terra só não pecando, se você não cumprir o desígnio de Deus, você está em pecado. Isso é bíblico, tá? Não adianta você só não pecar. Você tem que cumprir à risca os desígnios de Deus. E sem ousadia você não consegue. Então a timidez te leva para o inferno. Consequência da timidez. Incrédulo. A pessoa que não crê não pode agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o incrédulo, ele vira religioso. Por quê? Ele não crê, mas crê na palavra. Só que a palavra é morta. Ficou meio estranho o que eu falei. Existem muitas pessoas que discernem essa palavra do jeito humano. Não creem no poder da manifestação do Espírito Santo. Isso é terrível. Ok? É uma consequência de pecado. Os incrédulos não agradam a Deus. E se você não agrada a Deus, imagina um amigo que você não agrada, você desagrada. Para quem você não agrada, você desagrada. Então, os incrédulos vão para o inferno. Abomináveis, né? Tá lá em Apocalipse. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Isso aqui você tem que prestar atenção. Perguntei para Deus, essa listinha do abominável aqui, Deus, ela tá meio estranha, eu não tô entendendo. Porque quando a gente pensa em abominável, a gente pensa o quê? Em prostituição, né? De todos os níveis, né? É o que a gente pensa, né? O crente já pensa em prostituição quando fala em abominação aos olhos de Deus. Aí Deus me falou, não, vai lá em Provérbios 6. Olha só o que diz assim, ó. As 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª que ele abomina. Quais são as coisas, ó, que ele odeia? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que traça planos, pés que se apressam em fazer o mal. Qual que é a 7ª? Aquele que provoca a discórdia entre os irmãos e lança falsa testemunha. Se você foi o autor de discórdia entre irmãos, você contou uma coisa para esse, contou uma coisa para esse, e eles brigaram, a palavra te chama de abominável, e os abomináveis não herdarão o reino dos céus. Então eu sugiro, cuidado boquinha o que fala, cuidado quando você ouve uma coisa de alguém e você não tem certeza se é verdade ou se é verdade o que falaram. Porque se você passar para frente o que te contaram e não for verdade, e você gerar discórdia entre os irmãos, você é abominável e você está nas mãos de verdugos que começam a trazer sabe quem teve verdugo? Saul. Começou a ficar louco, espírito de loucura, perde a paz, certo? Dá para provar isso na Bíblia, tá? Cuidado.
língua que fica falando mal um do outro. A palavra chama de abominável. Chegou a hora dos crentes se santificar. Outra consequência, né? Olha só o que fala aqui, ó, no Apocalipse 21, 8. Os homicidas não herdarão o reino dos céus. Wesley, quem que é homicida? Assassino. Eu nunca matei ninguém. 1 João 3,15. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. Se você odeia alguém dentro da igreja, não consegue conversar. Aí eu não odeio ninguém, mas olha, eu não quero contato. Esse não querer contato é um tipo de ódio. Sugiro que você arrume isso. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. Pega isso. Os que se prostituem não precisa nem falar, né? Pecado sexual. Feiticeiro. Feiticeiro é os rebeldes. A palavra fala que a rebeldia é pecado de feitiçaria. Então todo mundo que é rebelde, não obedece, é feiticeiro. Mas também tem os que ora contra, né? Ou que libera a palavra contra. Quando você ora contra e libera a palavra contra, você é feiticeiro. Vai tudo pro inferno. Tem uma consequência terrível, tá? Idólatra. Pode ser que não idolatra mais a santa, tal, né? Mas quem toma o primeiro lugar do teu coração, pode ser que seja a consequência da idolatria. Sempre vai ser a destruição, né? Em todas as áreas. Então, quando você coloca alguma coisa em primeiro lugar no teu coração que não é Deus, é idolatria. Porque o primeiro lugar é Deus, adoração a Deus. Honra teu pai e tua mãe. Perdão. Os dois... as leis do Novo Testamento, né? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, teu próximo como a ti mesmo. Quando você não honra Deus, o que acontece? Quando você não obedece a Deus, quando você não ama Deus, é o sinal de que você tem alguma coisa no teu coração de que não é Deus em primeiro lugar. É muito fácil você colocar o dinheiro, você colocar pessoas, é muito fácil você colocar perversão, o seu prazer, até um pastor, colocar um filho no primeiro lugar. Eu vou dizer para você, prova dos 9. Quer saber quem está em primeiro lugar no seu coração? Faz 2 provas. Aonde você gasta o seu dinheiro? Aonde você tem colocado a maior quantidade do seu dinheiro? Ali está o seu coração. Outra coisa. Aonde você gasta o seu tempo? Se Deus não estiver ali, quer dizer que Deus não está em primeiro lugar. E a palavra fala que idolatria é pecado. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, você vai ter um problema. Tá bom? E aí fala dos mentirosos. Amém? Essas são as consequências do pecado. Eu poderia falar muito mais. E eu não estou aqui para colocar peso em vocês. Amém? Estou aqui... É um assunto até meio pesado, né? Mas eu estou aqui para falar para vocês. O salário do pecado é a morte. Quando Satanás entra, as consequências do pecado autorizam Satanás a matar, roubar e destruir. Você precisa prestar atenção se essas coisas não estão na sua vida, porque você vai ter que se arrepender. Amém? Queridos, eu abençoo você em nome de Jesus, para que você aprenda agora a entrar no secreto e colocar todas essas coisas diante do Senhor, tá bom? Eu tenho 2 minutos para acabar, eu não vou continuar. Eu só quero te pedir agora, em nome de Jesus, que você entre no secreto, você coloque essas consequências diante do Senhor, porque é muito importante, é um princípio da libertação, tá bom? Você entra no secreto e começa, Deus, qual é a consequência? Se você, por acaso, eu falei pouquinho só, eu poderia falar a noite inteira de consequências, está tudo na Bíblia, né? Você tem desobedecido, tem desonrado. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor cada um dos meus irmãos. Eu quero pedir agora que o Senhor encaminhe eles para dentro do secreto. Recebe a chave e fogo para entrar dentro do secreto. Em nome de Jesus, recebe agora espírito de adoração para entrar no secreto. Em nome de Jesus, Chocotorobalabachia. Recebe agora o manto da cura. Aqueles que precisam de cura. Eu declaro aqueles que estão cheios de peso. Recebem agora a espada do Senhor, quebrando todo o peso. Em nome de Jesus, toda dor de cabeça sai. Todo o peso nos ombros sai. Eu te encaminho, te abençoo para você entrar no secreto agora, para que você ore ao Senhor em arrependimento e você coloque agora o ensinamento dessas prioridades diante do Senhor. Você está abençoado para entrar no secreto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ouvir ainda. Amém? Um tipo de testemunho de que você entrou no secreto, Deus falou com você, para que haja arrependimento. Te abençoo
tenho 15 minutos, 15 segundos aqui para terminar, tá bom? Eu não vou começar outra live. Tô te abençoando e em nome de Jesus, dê o testemunho que você se converteu depois dessa live, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau.